O mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Os irmãos, graças a Deus, conhecem bem o mandamento, temos decorado o mandamento, e agora temos buscado aprender de forma mais profunda os mandamentos, e Deus também nos tem concedido enxergar esses mandamentos à medida que nós lemos a Escritura, e não somente enxergar, mas também vermos a importância destes mandamentos. Aos irmãos verem, a gente está estudando em Judas a respeito dos apóstatas, né? A igreja se protege, evidentemente, contra os falsos ensinos à medida que ela se aprofunda nos mandamentos do Senhor. Você vai identificando com muito mais facilidade, identificando os falsos ensinamentos quando eles vão contra a lei de Deus, quando eles vão contra os mandamentos. Os irmãos viram aqui em Gálatas, como Paulo alerta, diz, me admira que vocês tão rapidamente estão deixando este evangelho. Nós sabemos, irmãos, que o evangelho e a lei, eles não são contrários. Não há nenhuma oposição entre a lei e o evangelho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, peço aos irmãos que, mais uma vez, possamos citar juntos o 7º mandamento. Vamos dizer juntos? Não adulterarás. Vamos orar. Ó Deus, em mais uma bela manhã do teu dia, ó Deus, o Senhor nos concede reunirmos para bendizermos o teu nome, ó Deus, como cantamos, como o salmista nos exorta para bendizer ao Senhor, que criou os céus e a terra, mas não só criou, governa, dirige, e pela sua graça, pelo seu favor, Ele não deixou os céus e a terra à mercê do pecado, quando o homem quebrou a sua aliança. O Senhor também concedeu a promessa, e não só a promessa, a segurança, a certeza de um renovo. Nós, ó Deus, somos a confirmação dessa promessa, porque recebemos, ó Deus, uma nova vida, nós nascemos de novo. E agora, ó Deus, podemos contemplar não só a criação, ó Deus, mas como a beleza dos teus mandamentos. E sabemos, ó Deus, da necessidade que temos de conhecer mais ainda, Senhor. E hoje nós iniciamos o estudo do 7º mandamento. Que o teu Espírito esteja conosco, ó Deus, nos guiando e nos conduzindo a tua verdade, Senhor, a toda a verdade, a compreensão, ó Deus, espiritual deste mandamento e de todos eles, ó Deus, e que venhamos a compreender, Senhor, a harmonia destes mandamentos, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor, de maneira mais clara, mais segura, firme, e defender, Senhor, acima de tudo, a tua lei contra, ó Deus, os falsos ensinamentos. Que o Senhor seja conosco, que teu Espírito nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Então, iniciamos o 7º mandamento, irmãos, que corresponde à pergunta 137 do Catecismo Maior, que nós já respondemos. Pergunta 137 é: qual é o 7º mandamento? Então, a metodologia é: qual é o mandamento? Depois, quais são os deveres exigidos neste mandamento? Mas antes de iniciarmos com os deveres que são exigidos neste mandamento,
Quero fazer um exercício introdutório com os irmãos e perguntar: os irmãos conseguem ver a relação do 7º mandamento com o 6º mandamento? Veja só, o 6º mandamento qual foi que nós estudamos? Não matarás. Então, não matar, ele diz respeito à santidade de quê? Santidade da... Não matar é a santidade da vida. Exatamente. Então, nós vimos que quem mais valoriza a vida é o próprio Deus. Quem manifesta, mostra como a gente dá dignidade à vida humana é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Porque, inclusive, não está focado necessariamente a razão no homem, apesar de você estar valorizando a vida do homem, mas está focado em Deus. A referência sempre é Deus. Por quê? Qual o motivo? Qual é a base, aquela que nós estudamos, de que mostra que a dignidade da vida humana, ela se encontra primeiramente em Deus? É por causa de quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não fez nenhum outro dos seus seres com essa descrição, com essa designação, a sua imagem e semelhança. Deus pegou do barro, do pó da terra, e transformou aquilo num ser. Ele não só lhe deu a vida, mas ele lhe deu também dos seus atributos. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus comunicou algumas coisas que eram possíveis, atributos dele que eram possíveis ao próprio homem. Todos os atributos, evidentemente, não podem ser passados para o homem, porque o homem é uma criatura, o homem é um ser limitado. Por mais que manifeste essas imagens e semelhança de Deus, o homem, evidentemente, não é Deus. Apesar disso, explicar muito porque o homem quer agir como se fosse Deus. Isso que a gente diz, irmãos, que é maravilhoso a Escritura, porque ela vai... o estudo da Escritura vai profundamente no interior do ser humano, e algumas das suas atitudes nós compreendemos com muita força, com muita facilidade. Quando você vê o homem realizando determinadas ações, quando você vê o homem empreendendo esforço, energia para fazer determinadas coisas, você diz: olha lá, sabe por que ele está querendo fazer aquilo? Porque ele está querendo ser Deus. Ele está querendo ser Deus. Aquilo dali não é outra coisa. Não é, Zaqueu? Muita gente não compreende. E olha aquilo dali e evidentemente, quando o homem tenta ser igual a Deus, ele está realizando coisas extraordinárias, evidentemente. Não é? Está fazendo coisas incríveis. E para muitos, olham aquilo dali e dizem: rapaz, que coisa fantástica, e louva, louva a pessoa, louva aquele ato, aquele feito, mas não entendem que por trás daquilo dali tem uma intenção, um desejo de querer ser Deus. Tem muitos exemplos. Um exemplo bem simples da biologia é o homem tentar clonar, fazer a clonagem, Muitos vão querer levar e tentam levar pelo lado do benefício. Qual é o lado do benefício? Determinados avanços da genética, eles podem trazer benefícios para o ser humano, como a cura de determinadas doenças. A genética, os estudos podem trazer isso. Mas podem também revelar esse desejo do homem de querer ser igual a Deus, clonar o próprio ser humano. Inclusive, alguns anos atrás, foi tema de uma novela, foi bem
assim divulgada, bem conhecida, uma novela brasileira chamada O Clone, que a temática era exatamente essa, né? A capacidade do homem de imitar a Deus, produzir de um homem outro homem, mas, como sempre, ele precisa de um material, né? Que ele não consegue gerar. Ele não consegue gerar. E nisso fica muito claro aquela lei de Lavoisier, os irmãos já devem ter estudado, né, na escola, né, a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria, porque Deus criou todas as coisas. O homem não tem a capacidade da criação como Deus fez. Faça-se, né? Haja luz e houve luz. Então, meus irmãos, a relação do sétimo mandamento com o sexto mandamento, o sexto mandamento exige o respeito à santidade da vida. E o sétimo mandamento exige o respeito à santidade do casamento, mas especificamente do sexo, através do qual a vida humana é propagada e continuada. Então veja, o sétimo mandamento, o sexto mandamento é a santidade da vida, e o sexto mandamento é a santidade do sexo, através do qual a vida humana é propagada e continuada no mundo. Entendeu a relação? Os mandamentos, irmãos, estão interligados, e alguns mais diretamente do que os outros. Nós vemos aqui agora, num rápido exercício, essa ligação entre o sexto, ou melhor, essa relação do sexto com o sétimo. Daí a necessidade de considerarmos a importância de todos os mandamentos, sem diminuir qualquer um deles. Diga, Zaqueu. Isso, adulteração. Não, nos outros mesmo. Não entra no sexo. Isso, porque ele vamos para outra pergunta que norteia, inclusive, já na sequência já responde a pergunta do irmão. Qual é o alcance geral deste mandamento, né, do sétimo mandamento? Qual é o alcance geral? É a preservação da nossa castidade. Esse é o foco, preservação da nossa castidade. E a gente viu que no sexto, nós somos responsáveis pelo cuidar da nossa vida e no sétimo mandamento também. Preservar a nossa castidade e a do próximo. Eu não posso procurar preservar a minha e expor a do outro, tá certo? Então a gente tem que ter o cuidado. Ontem eu vi isso de forma clara, né? Ontem a gente saiu um pouquinho com Ruth de tarde e foi uma colega com ela. E era para passear na praça e ela chegou com uma determinada roupa e Simone disse: você colocou aqui um short por baixo dessa saia, lembra? Isso era preocupação não só com o cuidado de você, mas também com o outro, porque se ela não tivesse feito isso, ela ia voltar para casa e nós íamos falar com a mãe dela para ela colocar. A gente não iria sair com ela desse jeito. O cuidado com o outro, com o próximo. A gente vai estar ensinando, está mostrando como deve ser. Então, o alcance geral é a preservação da nossa castidade e a do nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta. Então, assim como todo o esforço precisa ser feito para preservar a vida, no sexto mandamento, também no sétimo mandamento, todo o esforço deve ser feito para preservar a castidade. O que é castidade? O que é castidade? Assim, uma definição de castidade: pureza sexual. É a castidade. Pureza sexual. Coisa, evidentemente, que nós vamos ver mais lá na frente, que, principalmente na nossa época,
ela tem sido completamente abandonada. Completamente abandonada. Se os irmãos observarem, de novo a gente remonta à importância de você conhecer a história. Você vai conhecendo a história. A história tem determinados ciclos, tem determinados altos e baixos em várias áreas, em vários aspectos da vida humana. E você vê isso, que na nossa época nós temos agora, no presente momento, no ano de 2024 e seus arredores, evidentemente, uma completa despreocupação com a pureza sexual. Porque as coisas estão muito normais, estão normatizadas, e a gente tem que ter cuidado. Porque facilmente a gente também caminha, se deixa levar por isso. Entendeu? Estou colocando para os irmãos porque a gente tem que estar sempre atento. Por isso, de novo, também a importância de estarmos estudando a lei de Deus e estar atento a essas questões. Como a gente viu nos outros mandamentos que estudamos, em todos os outros mandamentos que estudamos, coisas que o mandamento facilmente mostra que é pecado, algumas coisas a gente nem considerava pecado. Porque a gente foi. Então, há uma época, há um momento na humanidade, na história da humanidade, também na história da igreja, que é coisas que vão normatizando. E hoje, a normatização hoje é do inverso da pureza sexual. É da depravação. É normal, é normal. Mas isso, irmão, não é de hoje. O que eu quero mostrar para os irmãos é que essa situação não é porque o mundo veio assim, agora está demais. Não. Outras épocas, em outros momentos, havia também. Havia situações e momentos em que esse problema também estava muito forte. Ora, no início da humanidade, o mundo foi destruído. Porque só ele casava-se, dava-se em casamento e não estava nem aí. Não estava nem aí. Para a lei de Deus, para o que Deus deixou. Você pastor, naquela época, era de Noé, não tinha nem a lei está no coração do homem. O homem sabe o que é certo e o que é errado fazer. Porque Deus colocou essa marca na sua consciência, no seu DNA. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, se normatiza, se transforma como normal, como tranquilo, como sem nenhum problema. Vai, um faz, outro vai seguindo o exemplo. E principalmente as coisas que atendem ao coração, que alimentam a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esse é o segredo, irmãos. Você quer fazer uma coisa ter, entre aspas, sucesso? Você trabalhe nessas áreas aí. Isso em qualquer coisa. Preste atenção. Hoje, veja em que estado está, principalmente as mulheres, as artistas. Quais são as que fazem mais sucesso? As que apelam para esse tipo de pecado. Ou não é? Ou não é? Hein? Frida Kahlo. Apelava para isso. A Bíblia está dizendo. Se quer fazer sucesso num produto, se o produto diretamente não estiver relacionado com isso, você coloque uma pessoa para fazer propaganda que faça menção a isso. Aí ativa, irmãos, no cérebro, no coração, a atração. É certo, isso é certo, é sucesso garantido. Então você tem aí ainda, depois de quantos anos?
Eu sei que hoje em dia não se fala muito, mas tem se falado. Ela veio aqui recentemente. Está aí. Madonna veio aqui no Brasil, né? O show está lá, o pessoal indo. Está lá que uma das maiores artistas hoje aí que faz propaganda de tudo, de um monte de produto na TV, uma artista que evidentemente pornográfica, que é a Anitta. Não é? Mas é um sucesso, irmãos, e ela vai para todos os lugares e show no Brasil, fora do Brasil, e é assim. Diga, irmão. Irmãos, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quem incentiva esse tipo de postura, de compreensão, é Satanás. É Satanás. E as pessoas, elas compram isso. Matar, roubar, destruir e enganar. Ele engana. Ora, a Bíblia diz: o príncipe desse mundo cegou os seus entendimentos. Está cego. Como você não pode ser objeto se, na verdade, você se coloca como esse objeto? Você se coloca. Você se põe nessa posição. E você diz que não. Qual é a palavrinha hoje que o pessoal diz que as mulheres que trilham por esse caminho são? Empoderadas. Oh. Isso é uma mentira satânica, demoníaca, não tem poder nenhum. Porque ela faz o que quer, ela está fazendo o que quer, ela está satisfazendo os desejos da carne de Satanás. Ela não está fazendo. Preste atenção. E se elas forem honestas consigo mesmas, que é muito difícil, quando é mais lá na frente, que ela olha para trás, ela vai reconhecer. Se for honesta. Se não for, se o orgulho bater forte, diz: rapaz, não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas faria tudo, mas está acabada. Homem não dá valor, irmãos, a esse tipo de mulher. Porque ela é um objeto, é para uso. Depois que você usa um objeto, você abusa. Que é objeto. Não tem valor. Não tem valor intrínseco. Qual o alcance geral do 7º mandamento? A preservação da nossa castidade, de nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta. Então, todo esforço precisa ser feito para isso. E a gente ficar atento. E agora a nossa responsabilidade vai aumentando a partir do momento que a gente vai estudando a palavra, vai estudando os mandamentos. É bom lembrar que a nossa responsabilidade vai aumentando. E o que causa, irmãos, a quebra do 7º mandamento? O que causa a quebra do não adulterarás? A causa real e básica da quebra desse mandamento é espiritual. É a condição pecaminosa e corrompida do coração humano. Vamos exercitar um pouquinho, vamos abrir nossas Bíblias, vamos lá. Mateus 15, 19, para a gente ver isso. Mateus 15, 19. Para a gente ver a causa básica de tudo. É importante, né, João, saber logo, olha, a raiz do problema é esse. Para poder você saber tratar o problema. Que esse é uma das questões primordiais que muitos, por não considerarem ou não saberem mesmo o que é que gera o problema, então eles vão propor soluções que são paliativas, que não vai resolver. Mas qual é a causa básica e real da quebra do mandamento? Vamos lá, o irmão que encontrou Mateus 15, 19. Muito bem, então a causa é espiritual, porque vem do coração, uma condição pecaminosa.
condição esta que todos nós nascemos com ela. A corrupção do coração humano, que a gente fala, mostra, enfatiza. De onde vem o adultério? De onde vem a prostituição? Cristo disse, irmãos, do coração, todas as imaginações perversas, raciocínios carnais, desejos lascivos, artifícios maliciosos, provém de lá. O que é inventado, forjado, vem do coração corrupto do homem. Vem de lá. Não vem de outro lugar. Por isso, como é que eu vou combater isso, irmãos? Primeiro, como é que você vai saber? Como é que você vai saber dessas coisas? Não é a lei de Deus que mostra? Paulo de novo diz, a gente vai citar Paulo, Romanos 7, sempre vai estar... Eu não sabia que aquilo era pecado se a lei não dissesse que era pecado. Não sabia em que sentido? Deixar claro, deixar explícito. Quem vai dizer? É a lei. Como é que você vai fazer com que uma pessoa entenda que ele é corrupto? Porque você, para dizer para um homem natural, olha, se você disser de cara, tu é corrupto, você pode dizer para chocar, pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia, você pode usar como estratégia, você tem que analisar os momentos. A pessoa vai, talvez, não queira mais falar com você, talvez. Mas se não, se você for devagarzinho, como tem muitos aí que os irmãos mostram a estratégia de evangelismo. Você acha que já roubou alguma vez? Mas não. E adulterou? Rapaz, nunca não. Não é assim? E matar? Não, Deus me livre. Nem formiga eu tenho coragem de matar. E a pessoa acha que nunca matou, que nunca adulterou. Mas quando você vai para a lei, eu disse, olha, deixa eu explicar para você. A lei de Deus é espiritual. E começa por aí. A lei de Deus é espiritual. Quero mostrar isso para você. Quero mostrar isso que quem diz isso, primeiramente, que a gente nunca cometeu nada disso, é o nosso coração enganoso. Diz que a gente não é tão mal quanto o outro. Que fica tentando esconder as nossas faltas, que tenta justificar as nossas faltas. Mas a lei de Deus não diz isso não. Olha. Aí abre lá o Sermão do Monte, Jesus mostrando, né? Que certamente você já matou seu irmão, você já matou outro, se irando. Você não se controla, não tem domínio próprio, nunca tem domínio próprio, então você está matando o tempo todo, e você nunca pediu perdão a Deus por isso, e esses pecados você está carregando esses pecados aí todinhos, nunca pediu perdão. Então quem é que vai dizer que tudo isso é pecado? É quem? É a lei de Deus. Então, irmão, não tem como a gente deixar, eu vou tocar de novo, né, nesse assunto, não tem como, irmãos, a gente deixar de estudar a lei de Deus. Não tem como. A importância da lei é primordial. E quero dizer que discordo muito fortemente quando todos aqueles, inclusive muitos, né, professores e pastores, que dizem que a gente não tem mais que cumprir a lei, né? Claro, irmãos, que nós não temos mais que cumprir a lei para sermos salvos. Claro que nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial, mas a lei moral, irmãos, a lei moral, ela está vigente, ela vai perdurar. Como é que a gente vai ser mais parecido com Cristo? Como? Né? Que referência a gente vai ter? A Bíblia diz, olha, que ele diz, passou por tudo que a gente passou e nada pecou. Ele não pecou em nada. Não pecou em quê? Foi o que ele não fez? Não quebrou nenhum dos mandamentos. Ele não quebrou nada. Quando ele ficou com raiva e pegou o chicote e expulsou
as pessoas que estavam ali se aproveitando do templo, foi uma ira santa, que a gente deve ter, seguir o exemplo dele, né? Uma ira santa. Quando foi tentado por Satanás, os irmãos sabem a situação, talvez uma das situações em que Cristo ficou mais vulnerável, né? Que Satanás vai, não, ele sabe. Dificilmente, irmão, você vai ser tentado assim quando você está forte. Vai ser provado que o nome está dizendo prova. Preste atenção. Lógico que o tempo todo ele é esperto, né? Ele vai sempre estar ali, mas o negócio pesado vai dar quando você está susceptível. Quando Jesus passou 40 dias sem comer, ele disse: transforma essa pedra em pão. Foi quando ele estava fragilizado, não foi? Foi quando estava fragilizado. Então nós precisamos da lei. E aqui este mandamento nos leva a entender que a causa de tudo, o começo, a causa básica é espiritual. A condição pecaminosa e corrompida do homem. Então a gente tem que entender, quando vem aquele impulso, aquele negócio, é a vontade aqui de dentro. Aí você vai combater. Você vai lutar contra. Você vai dizer: eu vou satisfazer isso. Eu vou satisfazer essa vontade. Essa disposição. De onde vem essa disposição? É de Deus. Vai trazer o bem. Quem foi que hoje atendeu seu coração, ouviu seu coração e se deu bem? Quem foi? Ninguém. A Bíblia manda o contrário, combater. Mas você sabe de onde vem. Agora, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? Vamos ver? Aí agora eu vou partir para os irmãos, nós vamos fazer aquele exercício de Bíblia, tá certo? Vamos ver os irmãos aí abrindo, vou pedir os irmãos para abrir em vários textos. Eu vou mostrar para os irmãos os deveres e vou dizer a referência bíblica, tá certo? Para a gente vendo, para a gente ver que o estudo desse mandamento não é aleatório. Então nós vamos mostrar o dever e mostrar a referência. Mostra o dever, mostra a referência. Então os irmãos preparem as Bíblias. Eu vou pedir para os irmãos irem abrindo as suas Bíblias. Um vai abrindo o texto, outro vai abrindo o outro, outro vai abrindo o outro, para a gente tentar ser mais dinâmico, mas que a gente leia essas referências e a gente vê quantos deveres, mais uma vez, nós temos e que a Escritura está cheia. E por isso que a lei de Deus a gente encontra aonde? Em toda a Escritura. Nós vamos olhar isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Está lá a lei de Deus mostrando. E o mandamento está ali. E o dever para com aquele mandamento está ali. Então vamos ver. Vou fazer aquela leitura geral de todos os deveres, tá certo? E depois a gente vai em cada um desses deveres, ok? Vamos lá. Os deveres exigidos no 7º mandamento são: castidade no corpo, na mente, ou no entendimento, nas afeições, nas palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. A gente tem que lutar para ter uma sociedade de pessoas castas. A modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Esses são os deveres exigidos no 7º mandamento. Vamos para a referência? Vamos lá, Gisele. Para a referência. Primeiro, castidade no corpo, mente e afeições. Vamos ver aqui. Ramon, abra aí, por favor, em 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Vamos ver para a castidade nas palavras. Zaqueu, Efésios 4, 29.
Gisele, Colossenses 4:6. Irmã Anita, aqui, no comportamento, 1 de Pedro 3:2. Ali, Rutinha, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, 1 Coríntios 7:2. E a mesma referência, Abraão, Tito 2:4 e 5. E João, Mateus 5:28. Vamos ficar até a quarta referência. Então vamos lá. Os deveres exigidos do 7º mandamento são castidade do corpo, mente e afeições. Vamos lá, Ramon. 1 Tessalonicenses 4:4 e 5. Muito bem. É possuir o corpo com um quê? Em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Combater. Todos nós temos o desejo. Por quê? Por causa da nossa condição inicial. De onde é que provém? Do coração. Da corrupção. Todo mundo nasce ou não nasce corrupto, Zaqueu? Nasce. O que é que eu vou fazer? Eu vou combater isso. Desesperadamente. Jeremias 17:9. Esses adjetivos, eles não são postos ali para a gente entender bem. Então, eu vou possuir o corpo em santificação e honra. Eu vou exercitar isso, irmãos. A ver o dever. Eu vou evitar todas as ocasiões de impurezas. Eu vou fazendo isso. Eu estava conversando com o irmão Zaqueu, agora acho que foi ontem que ele disse uma coisa interessante. À medida que a gente vai desfrutando da palavra de Deus, a Bíblia também diz isso. No começo, quando a gente come, ele é amargo. Determinados mandamentos, né? Depois você começa, é como uma criança que vai... Se você não der, a gente sempre dá esse exemplo, se você não der a criança para experimentar todos os tipos de alimentos, ela não vai desenvolver o paladar para determinadas coisas. Se a gente disser, rapaz, isso daqui é muito azedo, o menino não vai gostar não vou nem dar para ele. Não é? Tem muita mãe que faz isso, principalmente a mãe, dá na hora da comida, eu não vou dar isso para ele não. Simone me mostrou um vídeo de um pastor, também essa semana, pastor conhecido nosso, ele com a filha dele, ele botou a filhinha de lado, ele disse, ô minha filha, tem gente que não gosta de alho não, né? Gosta não, acha ruim, não gosta de alho no arroz, nem nada. A menina pegou um dente de alho e mastigou. Não, foi João não, é um conhecido também nosso, eu vou dizer o nome. Irmãos, ele filmou, a menina mastigou um dente de alho na hora assim. Mastigou, disse, abra a boca minha filha, ela abriu, estava contente, a menina comendo dente de alho. Todo mundo consegue fazer isso, não tem gente que até se arrepia fazendo. Mas se botar um alhozinho no arroz, come, não come? Gostoso. Tá? A lei de Deus, irmãos, a lei de Deus, Deus nos dá de forma... É uma variedade. Tem coisa que vai ser ruim, né, Zaqueu? Assim... Mas depois que a gente experimentar, entender, compreender, vai dizer, meu Deus, que coisa boa que o Senhor me deu. Que coisa boa, que... Senhor, isso é bom para... E eu começo a gostar. Irmãos, olha, nós estamos combatendo o quê? Aqui, ó. O que é que nós estamos combatendo, João? Uma coisa que está dentro de nós, que a gente nasceu com ela, e que, quando a gente dá vazão, o que é que acontece? Nos dá satisfação. Ou não dá? Olha aqui, irmãos. Isso aqui nos dá satisfação. Atender a lascívia. A gente está combatendo uma coisa que nos dá prazer. Mas está dando prazer a quê? A carne, não é, amor? E o mandamento está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Não é bom. A luta é grande. Olha, vamos lá. O próximo é Zaqueu, né? Efésios 4:29, que é a castidade das palavras. Porque uma palavra transmitida de forma errada pode
suscitar aqui a lascívia, não pode. Então o que é que você tem que fazer? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não sirva para a edificação. Bom, irmãos, veja, conforme a necessidade, você tem que ver a necessidade. Olha, por quê? Provérbio diz: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É necessário aqui, eu digo. Não é necessário, eu não digo. É uma luta, irmão. Porque tem coisa que o cara diz: estou doido para dizer, não é? Doido para dizer. Vai trazer edificação? Diga. Não vai? Não? Diga. É uma verdade, pastor. É verdade, não é mentira, não. Essa verdade vai edificar ou vai destruir? Vai destruir. Engula. Engula. Não é aquela coisa que a gente falou de engolir sapo? Engula, porque não vai edificar. Irmãos, esses mandamentos vão contra os nossos impulsos. Você fica. Aí o que é que você vai fazer, irmão? Você vai desenvolvendo na sua vida. Você vai se aperfeiçoando. Você vai tendo domínio próprio. E você vai entendendo: meu Deus, aquilo dali não era bom de jeito nenhum. Era bom para eu trazer aquele alívio. Alívio de quê? Alívio de quê? Do teu coração? Era isso? Não. Colossenses 4:6. As irmãs também sabem o que é um tempero, né? Um bom tempero. Tempero adequado, né? Se botar sal demais, estraga ou não estraga? Então é o tempero certo. Vossa palavra seja sempre com o tempero certo, agradável. Então o que é que eu vou dizer? Eu posso dizer alguma coisa, mas como é que eu vou dizer? Com um tempero certo. Com o tempero certo. Às vezes eu preciso dizer algumas coisas mais fortes. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar o tempo adequado aqui. Para que ela seja uma coisa que traga edificação. Não é? Que traga edificação. Então eu tenho que ver, minha palavra vai ser agradável, vai ser adequada. Vai conforme a necessidade. Se não for, eu recolho, porque senão eu posso estar quebrando o mandamento. E aqui, evidentemente, nós estamos focando isso aqui para este mandamento. Mas serve para outros mandamentos, ou não serve? Serve para outros mandamentos. Porque, de novo, uma palavra dita de forma errada pode suscitar não a castidade, né? Mas o que eu quero é suscitar a castidade. Vamos para o próximo. Próxima referência, 1 de Pedro 3:2. Rutinha, né? Não, irmanita. Isso aqui é aquela recomendação, a orientação de Pedro a quem? As mulheres. Para como lidar com seus maridos. Porque eu devo ter castidade também no meu comportamento. E meu comportamento deve ser honesto e cheio de temor. Honesto e cheio de temor. Aí ele vai continuar, né? Se a gente for verificar, veja o versículo 7, irmanita, por favor. Então veja, a ordem não é só para a mulher, né? É também para o homem. E a gente sempre tem falado, veja o detalhamento aí para o homem. Veja a questão espiritual. Se você não fizer isso, suas orações não serão ouvidas. E aí vem aquela aplicação bem clara aí, diz assim, eu oro e Deus não responde. Aquela causa que eu me coloco, eu tenho orado, tenho pedido à igreja para orar e até agora não resolveu, certo?
Tem alguma coisa não que está interrompendo sua oração? Tem nada não? Como é que você está cuidando da casa, da sua esposa? Está tendo consideração por ela? E Deus, tem relação com isso? Tem relação com isso. Como é que está seu comportamento? Casto, adequado, ou não está com abusos, com exploração para com a esposa? Já vi muitos, irmãos, e algumas reclamações de esposas e de outras, às vezes de uma terceira pessoa que fala, fulano pensa só nele mesmo. É para atender às suas necessidades, é para atender o seu querer, os seus caprichos, os seus gostos. Quando é da parte de um cristão, as orações são interrompidas. Vamos mais adiante. E a preservação dela em nós mesmos e nos outros, ou seja, a preservação da castidade, de tudo isso. 1 Coríntios 7:2. Olhe só, preservação dela em nós mesmos e nos outros. A ordem bíblica é: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Está muito claro na Escritura, mas Paulo reforça isso. Eu já disse aos irmãos, que a gente estudando aqui na quarta-feira sobre as qualificações do diácono, está lá uma referência, marido de uma só mulher, porque a gente tinha um contexto, e Paulo aqui, evidentemente, certamente está se referindo a esse contexto, que a cultura da época tinha homens que tinham mais de uma mulher, e isso era regulamentado na sociedade. Aí, como era regulamentado, ele disse, não, está tranquilo. Alguns até dizem, sim, mas e Abraão e tal, E Davi, tudo pecaram. Todos pecaram. Vamos pegar aqui, olha. Cada um tem a sua. 1 Coríntios 7:2, Tito 2, 4 e 5. Abraão. Eita. Esse aí é o contexto de quê, irmãos? Das mais velhas. O que é que elas devem fazer? Em que é que elas devem empregar, o seu esforço, o seu conhecimento? Em que elas devem se esforçar? O que é que elas devem fazer? Instruam as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a amarem a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas. Olha as recomendações que as mais velhas têm que dar. Eu já disse aos irmãos que também, infelizmente, algumas mais velhas não fazem isso, Dizem, minha irmã, minha filha, tenha cuidado, senão ele monta, viu? O que é isso? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Tem que ter muita sabedoria. A mulher tem que ter sabedoria, o homem tem que ter sabedoria para viver uma vida conjugal e também não conjugal, mas aqui o foco é esse. Tem que ter sabedoria. E a mulher com sabedoria, o que é que ela faz? O que é que a Bíblia diz? A mulher sábia, mas a tola com as próprias mãos. É isso. Por fim, Mateus 5, 28. Ou seja, Cristo aqui é aquela passagem, a instrução do Sermão do Monte, mostrando que a quebra deste mandamento é muito mais do que ter relação com outra pessoa, relação sexual com outra pessoa. Basta olhar com intenção impura. Porque nós vimos que o mandamento é espiritual. Irmãos, nós
próxima oportunidade, nós vamos começar a ver, além de concluir, nós vamos fazer a leitura de todos os deveres e as referências bíblicas. Porque é lógico que, se a gente está citando um dever, é porque tem uma base bíblica para mostrar que tem esse dever. E serve também para nós compreendermos que em toda a Escritura, e em muitos textos que a gente não imaginava, você tem ali uma referência àquele mandamento. Um mandamento da pureza das palavras, da pureza do pensamento, da pureza do comportamento. E o quanto a quebra desses mandamentos, quanto traz prejuízo para as nossas vidas. E de novo, a gente entender por que é que o mundo está desse jeito. Por que é que as coisas estão como estão? Porque as pessoas simplesmente chegaram isso aqui e abandonaram. Deixaram para lá. Acha que você falar uma palavra torpe não vai causar tanto mal assim. Não vai levar uma pessoa a quebrar os mandamentos. Não vai, inclusive, chegar ao ponto de trazer uma fratura, a fratura dói, a fratura rompe, né? Aquela estrutura, vai romper uma estrutura de um casamento, de uma amizade, de uma fraternidade. Pode suscitar a ira, né? Aquela palavra que não foi dita com o tempero adequado, temperada com sal, aí eu vou tomar o cuidado. Como cuidado, vou fechar aqui, irmãos, como cuidado que a mulher tem no preparo do alimento. Os irmãos sabem que muitos alimentos, eles precisam de um preparo anterior, né? Eu preciso deixar aqui de molho, não é assim? Alguns dá para fazer logo, mas esse aqui eu preciso deixar de molho. Esse aqui eu preciso colocar o tempero e esperar, porque senão o tempero não vai ser absorvido pelo alimento. A gente começa a ter um preparo no falar, né? Ter mais preparo. E esse preparo, irmão, muitas vezes é só parar um tempinho, uma reflexão de alguns segundos, né? Que muitas vezes a gente não faz, que não está atento para essas coisas, e aí profira a palavra, fale a palavra, e depois que a palavra é dita, é como uma flecha lançada, não volta mais. Aquele cuidado, nós vamos ter aquele cuidado para edificação, vai edificar, vai trazer benefício. Se não for trazer benefício, não vou dizer. Ela estava aqui, na ponta da língua, mas eu não vou dizer. Não vou dizer. Então, depois, se nós concluirmos, nós vamos ver todas as referências, tá certo? Nós ficamos aqui na quarta referência, no quarto dever, que é a preservação dela em nós mesmos e nos outros, ou seja, a preservação da castidade dela e dos outros. Nós vamos ver todos os outros e começar a ver a influência disso na vida moderna. Quanto a vida moderna tem contribuído com a violação do 7º mandamento, para ficarmos mais atentos, para ficarmos mais cuidadosos, para que nossos olhos e nossos ouvidos estejam muito mais trabalhados, preparados, atentos à quebra desse mandamento. Inclusive, houve uma pregação há algum tempo atrás que mostrava que o adultério era uma pandemia que atinge a nossa sociedade. É uma pandemia. E ninguém, ou poucos, melhor dizendo, estão atentos a essa situação.
Alguma pergunta, irmãos? Uma colocação? Senão nós vamos encerrar por aqui e daremos continuidade com a graça de Deus na próxima oportunidade e nos aprofundarmos neste mandamento.